pensou como que seria viver em uma anarquia? Ou seja, um local que não tenha nenhuma autoridade, nenhum governo. E se eu te falar que já existiu uma cidade anarquista aqui no Brasil? Oi, eu sou o Tinoco. E em 1890 foi fundada a Colônia Sicília, no estado do Paraná. A cidade começou com imigrantes italianos construindo um barracão comunitário no meio e várias casinhas ao redor. O primeiro problema que eles tiveram foi a comida. Eles não conseguiram produzir alimento suficiente pra todo mundo. Eles até conseguiram plantar, mas a planta não nasce da noite pro dia. Então eles ficaram um tempinho na merda. Depois que nasceu, eles conseguiram se manter por um tempinho. Eles até conseguiram se dividir ali num trabalho, organizar um esquema. Uma galera faz uma coisa, outra galera faz outra coisa. Mas o problema é que depois de um tempo também começou a vir mais gente. E aí a comida acabou, meu parceiro. Já não tinha pra antes, agora vai ter pra mais gente. 2 anos depois, 7 famílias decidiram voltar pra Itália, enquanto várias outras decidiram ir pra Curitiba, sobrando apenas 20 pessoas na colônia. Em 1893, a colônia termina. Por vários motivos, mas principalmente pela pobreza e desnutrição, pela repressão dos vizinhos. Anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e denominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Algumas vertentes se opõem com mais objetividade também ao especificismo, como o ecologismo libertário e a cisnormatividade, como o anarquismo queer. Através de uma análise crítica da dominação, o anarquismo presente supera a ordem social na qual essa se faz presente, através de um processo construtivo baseado na defesa da autogestão, tendo em vista a constituição de uma sociedade libertária baseada na cooperação e na ajuda mútua entre os indivíduos e onde esses possam associar-se livremente. Esse vídeo dá a entender, talvez não seja conscientemente a ideia que o cara quis passar, só que é o que acaba ficando no final. Você meio que depende do Estado para ter uma sociedade que pode se manter viva, o que é errado, é uma visão totalmente errada, e a história mais longínqua mostra isso. Pode-se dizer que a sociedade evoluiu após a política, ou que surgiu-se a política após a evolução da sociedade. Um sistema realmente anárquico é insustentável. Anarquia completa é declaração de destruição. Se você não tem uma hierarquia a ser seguida, você não vai conseguir completar nada para desenvolver uma sociedade. A única forma de você ser anarquista é você simplesmente ir para o meio do mato, do deserto, e viver completamente sozinho. Se você está em 2 pessoas, você já necessita de fazer acordos, colocar hierarquias, determinar relações, responsabilidades. Então, anarquia no cru do termo é um sistema quebrado, de fato. Mas a ideia de não abaixar a cabeça para X governo, por exemplo, por que você não segue a lei da China, mas segue a do Brasil, e dizer, porque eu moro aqui, não faz sentido também, sendo que todo mundo tem o que reclamar de qualquer lei governamental, e que se eles quisessem mudar essas leis e consertar seus países, poderiam. Não é só uma questão de não concordar rasamente, por exemplo, eu sou contra a pena de morte, ou isso, ou aquilo, outro, ou
leis sauditas ou isso, que outros são muito ofensivos, blá blá blá. Não. O que funciona segundo o que é proposto na lei, né? Cortar as mãos de ladrão, etc. Funciona, entendeu? Diminui. Coisas do gênero. Mas o domínio que o governo tem sobre o indivíduo é total. Em todos os países, o governo manda na vida das pessoas. Você pode viver a sua vida enquanto você não atrapalha o Estado. Atrapalhando o Estado, agindo de qualquer maneira que fira o poder dessas pessoas que simplesmente se deram poder, você se torna um criminoso e é caçado e destruído. Se você danifica a sociedade, você é um indivíduo errante, mas não necessariamente na média dos países, etc., colocando o Brasil como exemplo, não quer dizer que você vai ser destruído, caçado, exterminado. Você é até ouvido. Quando você é um criminoso normal, por exemplo, se você roubou, se você traficou, matou. Agora, quando você ataca o Estado, eles dizem que é como se você estivesse atacando a todo mundo. E engraçado que há grupos que em pauta seriam uma quantidade considerável da população e são ouvidos individualmente. São punidos por existir no coletivo, mas são pesados sua voz individualmente. Então só escutam a voz de uma pessoa por vez. Não tem peso nenhum contra o Estado que está representando toda a população no geral. Mas se aglutinasse todas as pessoas referente a tais ideias criminosas, teria peso político. Mas eles não fazem isso, são desonestos, é claro. E destroem o indivíduo, como por exemplo o Léo Lins, até o Danilo Gentili, mas o Léo Lins se supera, Xandão, Brigadeiro, Enéas, Alborguete, pessoas que batem diretamente contra o sistema, apontam as causas, realmente buscam anarquia, são destruídos conforme eles podem, chegando, dependendo se a pessoa não se refrear, até completamente. Quantos casos você conhece próximo a você, pequenos políticos desaparecendo, etc. Então sempre tem os caras de boca e tem até a âmbito internacional, como por exemplo aquele cara no helicóptero que caiu semanas atrás, que era lá de onde está em war agora, em guerra. Então, mano, a anarquia do sistema, ter um sistema de governo minimizado, local, como por exemplo uma comunidade, essa que o cara simplesmente não sabia reger uma comunidade, não é bem desenvolvido, bem construído. Então é claro que vai cair qualquer sistema. Se as pessoas ali não souberem o que estão fazendo, não adianta elas quererem fazer aquele sonhozinho virar realidade apenas, porque vai ser esforço jogado fora. Se você quer montar uma comunidade, você tem que entender como que vai funcionar toda a dinâmica dela de curto, médio e longo prazo. Ir para o local, estabelecer domínio, depois a médio prazo desenvolver hábitos e
cronogramas com as pessoas, deixar isso orgânico e natural, habitual, a longo prazo, passando conceitos e posicionamentos para os novos integrantes que nascerem lá, e para manter aquilo, organizando, ensinando os erros, entendeu? Para que lá na frente, se você não conta os erros, lá na frente as pessoas podem ter ideias que não vão funcionar, que vocês já tentaram no começo e vão perder tempo. Então você sempre tem que levar, ó, essa coisa é feita assim, porque se fizer assim dá isso de erro, dá assim de erro, fizemos assim, deu errado, etc. Você vai aprendendo e tem que se manter. E para isso precisa sim de um patriarca central, da família central. E aqui, ó, se opõe ao patriarcado. Quebrou. Se você é contra o patriarcado, não vai funcionar. Contra o racismo. Se você é contra o racismo, não vai funcionar. Você tem que saber separar o seu grupo de outros grupos, sim. Se a sua ideia, se você está querendo se separar da sociedade e você tem um ideal e pessoas que se ajuntam naquele seu ideal, e você vai se retirar, você não vai brigar com as pessoas, você vai montar o seu point, ou seja, isso é segregar. E só vão habitar com você e com aquele grupo aqueles que seguirem a mesma ideologia, seja o que for. Por exemplo, cor, ou gênero, ou um grupo de doida resolva fazer a ilha das Amazonas, entendeu? Só mulher. E aí, mano, beleza, vai durar uns 60, 70 anos, porque, enfim, né, sozinhos não vão reproduzir. Mas tudo bem, tá ligado? É direito daquele grupo individual. Mas se você deixa entrar qualquer um, ou qualquer um mandar, o bagulho vai cair, entendeu? Precisa de uma voz central, precisa de conselheiros, precisa de especialistas em cada área, entendeu? Precisa de uma família que vai cuidar, por exemplo, da metalurgia, outra da cutelaria, outra dos animais, outra disso, etc. E você passa aquele núcleo familiar, ou seja, o patriarca daquela família e todos os seus agregados vão trabalhar naquele intuito, que ele é foda, entendeu? Que aquele cara domina. A área dele, sei lá, é mecânica. O cara é um mecânico top, sabe mexer em qualquer... de uma mobilete a um tanque russo. Beleza, mano. Esse é o cara. Então toda a família dele, se até então já não era próxima disso, já não é muito bom, mas isso é muito raro hoje em dia passar de família assim, tal. Mas o que acontece? A partir dali todos vão trabalhar com ele. Gerir, organizar, limpar, ferramentas, etc. Esposa, os filhos, algum agregado que for, enfim, vai mexer com aquilo ali. Quem é marcenaria, etc. Porque assim não se necessita tirar pessoas de outra área para simplesmente ficarem de ajudantes dessas pessoas, porque não dá para trabalhar sozinho. Então, se você vai na marcenaria para uma comunidade, precisa ter umas 8 pessoas trabalhando. Se você vai pegar 8 homens do geral, você vai ter que botar muitas famílias, porque não vai ter número de homens suficiente para eles trabalharem de operário. Sendo que a própria família daquele que é chefe da marcenaria pode trabalhar. E caso haja alguém disponível e haja necessidade, seja jogado para ele. A maneira que ele fala aqui sobre falta de comida, etc. Uma organização do começo. Simplesmente quando você vai se deslocar para um ponto, montar uma comunidade, você tem que levar no mínimo 8 meses de suprimento para cada indivíduo, sem depender de nada do local. Isso se você tiver acesso a outras comunidades ali facilmente, que você pode comprar mais comida, caso aquela se esgote. Não tem, você tem que ter pelo menos para 1 ano e 3 meses.
15 meses de abastecimento para cada pessoa. Fora os animais. Isso só de insumos guardados ali, estocados. Fora animais, que você vai abater uma vez por mês ali para manter uma carga de proteína. Então você precisa ter uma quantidade suficiente para reproduzir tudo que você comer durante esses 15 meses ali. Para manter, você vai ter comido as matrizes, enquanto terão novos filhotes crescendo ali, para depois chegar na fase adulta e continuar reproduzindo, até que a plantação saia. E chegar lá, organizando locais, determinando onde vai ser cada coisa. Isso provavelmente, se você não fizer isso num cenário de crise, você vai poder ter feito isso com calma, indo viajar várias vezes, até que todos vão para chegar já colocando a mão no trabalho. E para isso necessita-se de hierarquia. Se for uma anarquia completa, ou seja, nem o próprio grupo se respeita e se organiza, então ele não vai funcionar. É simplesmente energia jogada fora, é uma brincadeira. Mas não sei se foi a intenção ele querer falar que o tom dele soou como que, olha, dependemos do governo para ter o que temos. Que não é grande coisa, já que todo mundo tem do que reclamar. Então, aceitar a escravização de uma forma confortável, isso não é muito legal. E o anarquismo do sistema, do status quo, é sim justo e até mesmo necessário.